Olá, pessoal. Que bom, gostoso hoje o dia. Dia de oração, dia de falar com Deus, dia de ouvir Deus, na verdade, embora todo dia é dia disso, mas como chamamos, né, a quinta-feira de culto de oração, então considero ser um dia mais do que especial. Que bom. A semana passada a gente ouviu lá em Mateus capítulo 11, Mateus dizendo a respeito de que Jesus fala que é para nós entregarmos a Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, que Ele nos aliviaria, até porque o fardo dele é leve, ele é manso e é humilde de coração. Mas por que que ele falou um negócio desse? Por que que ele pode falar isso? Veja bem, hoje a gente vai dar uma olhada no livro de Gálatas, capítulo 4, verso de 1 até 7. Então a gente vai entender o porquê que Jesus Cristo garante para você e garante para mim que quando entregamos para Ele de forma sincera as nossas necessidades, agradecimentos, né, as nossas preocupações, Ele nos alivia. Diz para nós o texto de Gálatas assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém, Senhor, por nos preparar essa situação. Então, o porquê que Jesus pode e porque ele fez o que fez, falando que te ouve e te alivia. Veja lá. Está dizendo o texto que durante um tempo ele era um menor herdeiro, mas que por outro lado ele era dono de tudo, era o senhor de tudo. Agora, também diz que por um tempo ele estava sob tutores e curadores. Por um tempo pré-determinado, né, como está dizendo no verso 2, pelo Pai. Ou seja, mostra aí que já existia uma decisão de Deus no que Jesus faria, qual é o tempo que ele ia fazer e o tempo que a coisa ia terminar. Assim a gente vê também no verso número 3, dizendo que éramos também nós menores e estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Ou seja, éramos, como Pedro fala, não éramos, né, nem polvo, e a gente então estava debaixo da lei do mundo em si. Aquilo que o mundo ditava, que o mundo ditava para nós, mas que continua ditando para quem não crê, é algo que fomos salvos disso aí por crer em Jesus Cristo. Então, no verso 4 ele fala, vindo porém a plenitude, ou seja, vindo porém o fim daquilo que Deus havia programado, que era o nascimento de Jesus, como o texto diz, nascimento de mulher, significa que Jesus teve a sua parte humana
e um nascimento sob a lei, que significa que ele já existia antes mesmo da lei, porque a lei foi escrita antes do Jesus humano vir. Muito bem. O que é que esse Jesus fez? Ele veio, e para que ele veio? Para resgatar os que estavam sob a lei, que somos todos nós, e quantos outros que queiram ter fé, que queiram crer em Jesus Cristo, depositar sua vida nas mãos dele. E daí sim, a partir desse momento, passamos então a ser adotados pelo Pai, que é Deus, por meio de Jesus Cristo. E daí para frente, tornamos então filhos. Lembra João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, por então crer em Jesus Cristo, por então dar a nossa vida a Jesus Cristo, recebe você e recebe eu um coração, no nosso coração, né? Recebemos então o Espírito Santo, cujo texto, capítulo 4, verso 6, nos diz que enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, ou seja, o Espírito Santo realmente vem para o nosso coração. Passando daí, tanto você quanto eu, quanto qualquer outro que crê, então ter direito àquilo que a gente ouviu a semana passada, de receber de Jesus o livramento, ou seja, a coisa tranquila, né, dentro de um tempo de tempestade que talvez você esteja passando ou eu também. Então, se confiarmos em Jesus, essa tempestade vai de fato acalmar, como a gente já viu o texto em Marcos dizendo que Jesus acalma a tempestade no mar. E a gente vê que aqui no verso 7, que de escravo que éramos dos rudimentos do mundo, passamos a ser filhos. E sendo filhos, tanto você quanto eu passamos a ser herdeiro do Deus o Pai. E o que é que está garantido para você como herança? É casa? É terreno? É fazenda? São bois? São imóveis? Claro que não. O que está garantido para você que crê, garantido para mim que graças ao próprio Deus creio, é de fato o que ele deu para o filho dele, que é a vida eterna. Então, nesse ponto, veja, Jesus pode te dar tranquilidade em meio à tempestade a partir do momento de crer nele e de entregar a vida para ele, entregando as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Tá bem? Em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer por essa palavra, por esse tempo e pedir a Ele que nos ajude a ser de fato filhos e filhos verdadeiros daquilo que Deus procura. Obrigado. Deus os abençoe. Passamos então a colocar diante Jesus Cristo e diante os irmãos, porque a palavra nos diz que muito pode a oração de um justo, as nossas então, como vem vindo desde a semana passada, né? Dia de oração, as nossas necessidades, as nossas em si tempestades, tá bom? Que você entende por isso. Então coloca isso nas mãos de Deus e espera nele. Boa noite, Deus assim os abençoe. Amém.